Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Dileto ouvinte, nós estamos vivenciando, dentro desta semana, o 10º Encontro Mundial das Famílias com o Papa em Roma, com o tema O Amor na Família, Vocação e Caminho da Santidade. Hoje quero partilhar com você, do subsídio deste 10º encontro, o tema Os avós e os idosos. Os avós e os idosos também fazem parte das nossas famílias. Hoje a cultura do descarte dominante tende a considerar os idosos como pouco importantes e até mesmo insignificantes para a sociedade. A velhice, pelo contrário, é um tempo adicional para responder ao chamado de Deus. Trata-se, sem dúvida, de uma resposta nova, diferente e, de um certo ponto de vista, também mais adulta e madura. A vocação ao amor é um chamado que Deus nos faz durante toda a nossa vida. Isso significa que mesmo os avós e os idosos são chamados a viver a graça da sua relação com o Senhor, através do relacionamento com os filhos, com os netos, com os jovens, com os adolescentes e as crianças. Esse itinerário se articula em duas direções. Uma é dada pelo que eles podem oferecer aos outros através da sua experiência, paciência e sabedoria. A outra, do que eles podem receber dos outros na sua condição de fragilidade, fraqueza e necessidade. Os idosos oferecem dessa forma a si próprios e aos que com eles entram em relação uma ocasião a mais de crescimento humano autêntico e maduro. Não podemos negar que seja difícil tornar-se idoso. Para uns é uma experiência repleta de amargura e tristeza, principalmente se vier associada a doenças ou patologias que tornam complicado realizar as atividades normais que se faziam no passado. Às vezes o tempo da velhice é marcado também pelo luto causado pela perda do cônjuge, com o qual se passou grande parte da vida. Num certo sentido, porém, mesmo o tempo da velhice pode ser comparado à vida da Sagrada Família de Nazaré, caracterizada pelos simples e humildes episódios da vida vividos no escondimento, no silêncio e numa condição de aparente irrelevância para a história do mundo. O período da velhice é também um momento no qual, depois de se tornar mais necessitados e menos independentes, cresce nos idosos a oração e o diálogo com Deus. É indubitavelmente um tempo privilegiado de graça e de santificação. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico. No dia 26 de julho, nós celebramos a memória de São Joaquim e Senhora Santana, os pais de Nossa Senhora. Aí alguém pergunta, mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, mas nos evangelhos apócrifos, naqueles evangelhos que a igreja não aceitou, que são vários, de São Tiago e outros, da tradição da igreja. A primeira leitura do dia de São Joaquim e Santa Ana é do livro do Eclesiástico, 44, 1, depois versículo 10, 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são os homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles, também os seus filhos.
Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. É uma palavra forte, muito bonita, que você vai escutar no dia 26 de julho, se você for à missa, esse elogio aos antepassados, aos idosos. O idoso somos nós. A igreja não pode, não quer conformar-se com a mentalidade de intolerância e muito menos de indiferença e de desprezo em relação à velhice. Devemos despertar o sentido comunitário de gratidão, de apreço e de hospitalidade, que levem o idoso a sentir-se parte viva da sua comunidade. Não dá, prezado ouvinte, para aceitar as pessoas maltratar os idosos. E todos nós precisamos nos preparar para o final da vida e para a nossa velhice. E aqui eu te chamo a preparar o seu coração para ser um idoso fácil de ser cuidado, humilde, amoroso, obreiro da bondade, orante. A velhice nossa não pode ser um momento de amargura, de revolta, de asco. Não. A gente recebe muitas reclamações de pessoas que dizem: eu não aguento mais o meu pai e minha mãe, é muito trabalho. Eu mesmo já vi com meus próprios olhos situações tremendas causadas às vezes pelo idoso que não soube preparar a sua vida para a alta-idade. Ficou aí nos vícios, na mentira, na prostituição, nas gandaias da vida, pensando que ia ser eternamente jovem. Depois ficou idoso, sem vida de oração, sem vida espiritual, amargurado, revoltado, cheio de manias difíceis para a família conviver. Mas nós precisamos ter paciência, paciência com o idoso. Alguns que, por motivo de saúde também, trazem comportamentos difíceis. Paciência, nós precisamos ter paciência. Os anciãos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária ou por uma vida digna. São homens e mulheres dos quais recebemos muito. O idoso não é um alieno. O idoso somos nós. Daqui a pouco ou daqui a muito tempo, contudo, inevitavelmente, embora não pensemos nisso, seremos todos idosos, se a gente não morrer antes. E se não aprendermos a tratar bem os anciãos, também nós seremos tratados assim. E a gente vê essas coisas, cenas de televisão de idosos sendo espancados. Isso é o fim do mundo. Nós não podemos ter isso. Eu sei que muitos de vocês passam grandes dificuldades, de pobreza, sofrimento para cuidar dos idosos. Mas tenha carinho, tenha amor. Eu conheço muitos filhos que abriram mão do casamento, de um sucesso profissional para cuidar dos pais idosos. E às vezes famílias grandes, de 7, 8, 9 filhos, os filhos não quiseram cuidar. Sobrou para aquele filho, aquela filha caçula, aquele filho, aquela filha solteira ali dentro de casa para cuidar. E às vezes na hora que morrem os pais, aquele restinho de herança, os outros que não cuidaram ainda quer tomar daquele que cuidou, que merecia, às vezes, ficar com a casa dos pais e os outros filhos não dão. É muita injustiça no meio de tudo isso. Nós não podemos, o certo é descartar o idoso. O idoso não é um descarte, é uma pessoa que tem a sua história, que tem seus sofrimentos, mesmo que não foi ostentado por uma vida digna de santidade, mas a gente precisa ter paciência e evangelizar o idoso pagão no final da sua vida para que receba o sacramento da unção, para que arrependa, se confesse, busque a Deus e possa também salvar a sua alma no final da sua vida. O Senhor nunca nos descarta.
Ele chama-nos a segui-lo em todas as fases da vida, e inclusive a velhice recebe uma graça e uma missão, uma verdadeira vocação do Senhor. A velhice é uma vocação. Ainda não chegou o momento de nos resignarmos. Sem dúvida, este período da vida é diferente dos precedentes. Devemos também inventá-lo um pouco, porque espiritual e moralmente as nossas sociedades não estão prontas para lhe conferir a este momento da vida o seu pleno valor. Com efeito, outrora não era tão normal ter tempo à disposição. Hoje é o muito mais. Inclusive, a espiritualidade cristã foi um pouco surpreendida e trata-se de delinear uma espiritualidade das pessoas idosas. Mas, graças a Deus, não faltam testemunhos de santos e santas idosos. Nós precisamos ter esta consciência da importância dos idosos, zelar deles. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel. E com um sinal de contradição, e a ti, uma espada transpassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa Ana, olha que bonito, uma idosa, viúva, que estava no templo e assistiu esse momento em que a Virgem Maria e seu esposo São José, já idoso, apresentou no templo o menino Jesus. Vamos rezar pelos nossos idosos. Pai de amor, abençoa a pessoa idosa que nos escuta. Abençoa os trabalhos com a pessoa idosa. Abençoa a PPI, a pastoral da pessoa idosa, que é um ministério, Senhor, de visita, de escuta. Abençoa todos que cuidam dos idosos, os ministros da comunhão que levam a hóstia consagrada aos idosos, os sacerdotes que os visitam para a unção. Adestra-nos para o cuidado e o zelo com estes que tanto zelou e sofreu ao longo de suas vidas. Amém. Pela intercessão de São Joaquim e Senhora Santana e da bem-aventurada Virgem Maria e São José, sejam abençoados você e todos os idosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado e até amanhã, se Deus quiser.